Vamos ler, abra sua Bíblia, em Mateus, no capítulo 14. Meus irmãos, o Senhor tem gerado essa palavra em mim, e é uma palavra simples, talvez ela ainda não esteja totalmente formada em meu interior, porque Ele continuamente me leva a meditar nesse texto. E eu não podia encerrar esse congresso sem liberar um pouco dessa revelação, dessa palavra, e pedir ao Senhor que envie vocês de volta para suas casas, de volta para um novo tempo que se inicia a partir de hoje. E esses dias são tão proféticos, porque nós nos reunimos durante a Páscoa, e nós sabemos que Jesus foi preso na quinta-feira à noite. Quando nós começamos o congresso, nós recordamos isso. Ele foi morto numa sexta-feira, e ontem nós nos lembramos da sua paixão, do seu sofrimento. Hoje, podemos nos lembrar dos discípulos desconsolados, podemos nos lembrar do que a palavra diz que o Senhor fez enquanto seu corpo era sepultado. A palavra diz que Ele desceu ao Hades, e a muitos cativos Ele libertou, tomando as chaves do inferno e da morte. Na superfície, os seus seguidores choravam sem nenhuma esperança, confusos, cheios de dúvidas. Mas amanhã de manhã, irmãos, quando você amanhecer amanhã, quem vai viajar de ônibus hoje, quando chegar na sua cidade amanhã cedo, quem vai dormir em BH e vai despertar aqui para viajar para um novo dia, nós vamos levantar amanhã de manhã e nos lembrar que foi no domingo de manhã que Ele ressuscitou. Ele venceu a morte, Ele saiu do túmulo. Se você for a Jerusalém, você verá, o túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Então eu quero profetizar a palavra do Senhor sobre esse novo dia, dia de ressurreição, que aguarda você ao sair, ao entrar num novo tempo, um novo capítulo da história de Deus na sua vida. Que esses dias sejam marcos, sejam como memoriais, as fotos que você tirou, os novos amigos que você conheceu, os textos que você grifou aí na sua Bíblia, colocando a data, dizendo Deus falou comigo. Os DVDs do congresso você pode levar todos e continuamente assistir e relembrar, entrar no nosso canal do YouTube e ali assistir e sempre voltar ao lugar espiritual, o lugar espiritual dessa marca, desse divisor de águas, um antes e um depois desses dias. Amém? Glória a Deus. Mateus 14, verso 22 diz: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo
e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero que nós reparemos que Jesus deu uma ordem aos discípulos para entrarem no barco e atravessarem até o outro lado. Os discípulos estavam obedecendo, diga, obedecendo. Muitas vezes a igreja do Senhor nos nossos dias está sendo ensinada erroneamente, de que você vem para Jesus e os seus problemas vão acabar. Esse evangelho é falso, pois o próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições. Ele não nos enganou, Ele não nos prometeu uma vida fácil, mas Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E você sabe qual foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito? Jó. Muito interessante isso. O primeiro livro inspirado pelo Espírito Santo foi a história de um homem que logo no primeiro capítulo, os primeiros versos apresentam quem era esse homem, um homem íntegro. O mais íntegro na face da terra. Se hoje Jó passasse o que ele passou, se ele vivesse nos nossos dias, eles iam dizer que ele está em pecado. Eles iam dizer que ele está sendo punido por Deus por causa de alguma maldição familiar. Eles iam encontrar algum motivo, alguma culpa em Jó. Assim como seus amigos tentavam encontrar uma razão para o sofrimento dele, que era um sofrimento absurdo, que eu não consigo sequer imaginar. Mas o livro de Jó nos afirma lá no início o quanto Deus se agradava de Jó e como Deus soberanamente permite que o diabo toque em todas as áreas da vida de Jó, menos no seu espírito, porque Deus estava certo de que Jó não o negaria. Que isso? Talvez as pessoas mais sofridas, talvez aqueles irmãos que foram decapitados lá no mundo árabe, aqueles jovens do Quênia que há poucos dias atrás numa universidade foram fuzilados. 2 homens armados entraram na sala de aula e disseram: quem aqui é muçulmano, saia por favor. Os cristãos podiam ter saído, mas eles escolheram não negar Jesus. Talvez algumas pessoas que são tão julgadas erroneamente nos nossos dias sejam as únicas que Deus permite que sejam tão espremidas como a azeitona para liberar o azeite, como a uva amassada para liberar o vinho, porque Ele sabe que elas não o negarão. Pois a Bíblia diz que Deus não permite provação alguma, além das nossas forças, além daquilo que nós possamos suportar. Deus não está tão preocupado em curar a sua enfermidade, mas Ele quer salvar a sua alma. Ele te ama, Ele quer te dar alívio, mas o maior escape que Deus quer nos dar aqui é a eternidade com Ele no céu. E o que quer que seja preciso para nos aperfeiçoar em fé, Ele vai permitir que a gente passe.
no ponto necessário que a gente suporta para não negá-lo. Então você que está aqui pedindo: Senhor, eu preciso sair desse congresso e viver um novo dia na minha vida, livre do pecado. Senhor, eu não quero mais pecar contra Ti. Saiba que Deus não permite nenhuma tentação na sua vida que você não possa suportar. E junto com a tentação, Ele mesmo providencia o escape para você. Você vai conseguir vencer. Você vai conseguir não negar Jesus. Você vai conseguir honrá-lo em meio às provações, em meio aos momentos mais difíceis, porque Ele só nos dá o que nós conseguimos suportar. Os discípulos aqui estavam obedecendo quando entraram naquele barco e no meio da viagem, diz aqui, eles já estavam a considerável distância da terra e o barco era fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Jesus é soberano, irmãos. Jesus já sabia que os discípulos iam entrar naquele barco e que as ondas iam se levantar. Eu gosto muito de uma expressão que diz que o diabo, não fique chocado, é o diabo de Deus. Porque mesmo que ele levante tempestades contra os discípulos do Senhor, nós temos a certeza de que o Senhor está no trono, soberano, e Ele promete que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Então, ainda que o inimigo tente, que o inimigo nos afronte, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: Senhor, estou te obedecendo? Deixa eu lembrar por que eu estou aqui. Deixa eu lembrar porque eu cheguei a esse momento na minha vida. Estou na tua direção? É bem diferente você ser açoitado pela tua desobediência. Mas você está na obediência, está sendo açoitado por ondas e ventos. Senhor, qual é a segunda pergunta? O que queres me ensinar? Porque Jesus é soberano. Ele mandou os discípulos entrarem no barco, irem para o outro lado. Ele já sabia o que eles iam passar. E ele nem avisou. Senhor, por que o Senhor não me disse? O Senhor podia ter pelo menos me falado que isso ia acontecer. Jesus não avisou. E olha que interessante, eu fico meio chocada. Eu gosto de ler nos evangelhos, quando a mesma história é narrada por outros evangelistas. E abra aí em Marcos, no capítulo 6. Marcos, no capítulo 6, nós lemos esse mesmo relato. E o verso 47 diz assim: ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. E Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Eu vou falar aqui algo que eu fiquei meditando e eu acho que é possível, assim como no capítulo 14 de Mateus diz aqui: ao anoitecer, Jesus estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Eu fiz uma conexão de ao anoitecer, o barco já estava fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Ao anoitecer, Jesus viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Agora pensa comigo, ao anoitecer, não sei que época do ano era, acho que se a gente estudar direitinho por causa da Páscoa, a gente pode até tentar concluir quando era esse período aqui, mas eu não fiz esse estudo, nem pesquisei isso. Como eu falei, eu quero continuar digerindo essa palavra. Mas na nossa gravação, por exemplo, a gente viu anoitecer tipo umas 8 horas da noite, né? Em maio. Então, umas 8 horas da noite, estava anoitecendo. Tá, vamos pensar, tem época lá que anoitece umas 10 horas da noite, que o sol se põe.
tá? Estou só ajudando a ficar mais fácil a nossa situação aqui. Jesus, ao anoitecer, viu os discípulos remando com dificuldade porque os ventos estavam fustigando o barco. Olha aí, vê se está na tua Bíblia. Quando é que Jesus foi socorrer os discípulos? Verso 48b de Marcos 6. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles. Mesma expressão usada pelo Evangelho de Mateus, né? No verso 25 do capítulo 14 de Mateus. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles. Já reparou como que Deus, ele na soberania dele, ele tem propósito, você está entendendo? Ele tem propósito. O mesmo versículo que a gente canta e a gente fala muito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Termina dizendo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus na sua soberania tem propósito. Anoiteceu, escureceu, 10 da noite. Jesus, Deus tem esse padrão, ele fica esperando a noite entrar. Vai passando. Você já ficou acordado de noite? Gente, não dormir à noite é difícil. Já ficou ansioso acordado uma noite? É difícil. E os discípulos remando com dificuldade, passando dificuldade naquela tempestade, Jesus viu ao anoitecer e ele esperou para ir ajudá-los quando era alta madrugada. Alta madrugada, a minha Bíblia tem uma notinha dizendo que é entre 3 e 6 da manhã. Eu tenho a tendência de acreditar que foi bem pertinho das 6 da manhã. Porque na minha vida eu vejo Deus, se ele fosse aquele jogador de futebol, ele esperaria para marcar o gol da decisão nos 45 do segundo tempo. Vocês estão me entendendo? Deus, ele tem esse padrão. A palavra diz que os israelitas estavam 400 anos em escravidão e quando eles já não suportavam mais, a palavra diz que o clamor deles subiu aos céus. Existe uma taça diante do trono, a taça das orações dos santos. A palavra diz que o Senhor recolhe as nossas lágrimas. E eu fico imaginando Deus esperando a taça encher. Quando a taça enche, ela transborda. Diga para o seu irmão, aguenta firme. Ore mais. Jejue mais. Chore mais. Sabe, eu me lembro daquela parábola que Jesus contou, daquela viúva insistente. Gente, não dá para entender. Jesus usa a figura de um juiz mau. Um juiz mau. Mas a viúva ficava lá, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Existe algo na oração persistente que toca o coração de Deus e que na sua soberania e no seu propósito Ele quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar. Aleluia. Como nós ouvimos na quinta-feira, eu falei, Gustavo, Deus tem falado a mesma coisa comigo, só que pessoalmente, na minha vida, no momento que eu estou vivendo. Deus não é um pai que vai mimar os seus filhos no sentido de fazer todas as nossas vontades e de responder as nossas orações da primeira vez que a gente falou. Tá bom, tem hora que Deus dá aquele carinho. Pois o próprio Jesus disse, se vós que sois maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, se um filho pedir um pão vai ganhar uma pedra? Se pedir um peixe vai ganhar uma cobra? Claro que não. Está aqui o meu Pai, tão carinhoso, um reflexo do Pai Celestial na terra. Todos os homens precisam aprender
a importância de serem um reflexo do Pai Celestial na vida dos seus filhos, amoroso. Mas para ser o reflexo do Pai Celestial, ele também teve que falar não para mim. Eu tenho dinheiro para comprar uma chuteira nova para o Isaac, que de tanto jogar bola descolou, soltou tudo. Eu poderia ir ali comprar uma chuteira nova para ele. E eu falei, não, filho, você tem que aprender a esperar a hora certa. Mas mãe, começa a orar, filho. Começa a pedir para o Senhor. E falei para ele, você não vai pedir para ninguém. Não vai pedir para o vovô. Porque quando vira avô, só fala assim, gente. Eu falei, tá proibido de pedir para alguém. Não vai... Ó, o senhor não vai comprar a chuteira não, pai. Não estraga não, por favor. Ai, meu Deus, já estragou. Enfim. Deus quer nos fazer crescer. Por isso Ele não nos atende todas as vezes de imediato. É claro que algumas vezes Ele vai nos acariciar. Antes que eu fale, Ele já ouve e às vezes realiza o desejo do meu coração. Deus faz assim. Eu me lembro da minha primeira viagem missionária, o dinheiro contadinho, aos 16 anos de idade. E eu suspirei por um biscoito de chocolate recheado. Eu não tinha como comprar aquele biscoito. Irmãos, nós fomos ministrar numa igreja à noite. Uma mulher saiu do lugar dela, eu era uma adolescente. Não era ninguém famosa para alguém querer me paparicar, não. Realmente foi Deus que fez aquela mulher se importar comigo. E ela veio com uma sacolinha de supermercado e falou assim, ô minha filha, eu não sei, mas Deus colocou no meu coração de te dar isso. Quando eu abri a sacolinha, o que que era? Oh, gente, esse Pai maravilhoso, o Pai Celestial, Ele realiza também os desejos do nosso coração. Às vezes nós nem pronunciamos as nossas orações, são só suspiros. São só suspiros, mas nem tudo vai ser assim. Ele nos mostra o seu amor, mas Ele também quer fazer a gente crescer. Crescer em fé, crescer em confiança nele, crescer em fidelidade a Ele, não negá-lo, não questioná-lo, quando as coisas não são do jeito que a gente imaginava, que a gente interpretou, que a gente acreditou. Poxa, Senhor, foi o Senhor que me mandou entrar nesse barco, atravessar para o outro lado e agora vem essa tempestade. Senhor, onde estás? Meus irmãos, isso é o que nós precisamos crescer e ser aperfeiçoados. Fique tranquilo, nós vamos chegar aqui na dúvida, no medo, no momento em que os discípulos também falharam, mas eles foram aperfeiçoados. Meus irmãos, tem outra coisa aqui que me intrigou muito, lá em Marcos 6, diz assim, no verso 48b. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Já pensou nisso? Espera aí, Jesus. O Senhor foi andando sobre as águas, tá bom. Que bom, que finalmente chegou a hora do livramento. Ufa. O Senhor foi socorrer os teus discípulos, andando sobre as águas. Mas, o que é isso? O Senhor ia passar por eles? Passar por eles, não fala aqui que Jesus estava chegando perto do barco, não. Que isso, eu queria apostar a corrida, quem que consegue ir mais rápido do barquinho? Ou o senhor a pé, como é que é? Claro que não. Jesus estava se revelando aos discípulos. São nos momentos mais críticos que nós vemos o Senhor na sua glória. Nós não queremos passar por essas provações. Nós não queremos crescer. Queremos continuar, né,
imaturos, bebezinhos, não ter a nossa fé aperfeiçoada, exercitada, né? Não queremos levantar o peso que vai fazer crescer os músculos espirituais, como o apóstolo Paulo disse, né? O atleta em tudo se domina, e assim também eu preciso me dominar a minha carne. Ah, é? Tá querendo a pornografia de novo? Vai ficar sem comer hoje. Vai ficar de jejum 24 horas, até passar essa vontade. Vai ver se sua carne vai te chamar de novo lá pro computador. Disciplina espiritual faz isso com a gente, é malhação. Ah, você curte tanto academia? Vai para academia espiritual, meu irmão, vai. Você vai ver os músculos espirituais desenvolvidos. Eu me lembro quando ainda adolescente, tendo experiências com o Senhor, Ele me disse que eu precisava cortar a mentira da minha vida. Já ouviu aquele ditado? Quem conta um conto aumenta um ponto? Eu era assim. E com a minha personalidade criativa, como diz o meu esposo, eu era tão criativa. E muito assim, sanguínea, né? Para poder tomar atitudes. Então, se a gente está numa conversa, eu tinha que ter uma história melhor. Eu tinha que ter uma conversa mais empolgante. Eu tinha que conquistar a afeição das pessoas. Eu queria ser legal. Então eu ia contando e eu aumentava um ponto e tal. E daí a pouco o Espírito Santo dentro de mim já entristecia. A palavra diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E aquilo eu já perdi a graça. E quantas vezes eu voltava para casa e chorava. E falava, Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa. Ele falou, eu vou te ensinar a dominar a sua língua. E Tiago fala que quem domina a língua é o leme do barco. Gente, é fogo do inferno no nosso corpo, gente. É isso que ele fala. Ô, coisinha difícil. Principalmente para nós mulheres, né? Enfim. Irmãos, irmãs, para todos nós aplica-se a palavra. O Senhor me falou assim, toda vez que você começar a falar uma mentira, você vai se humilhar e vai pedir perdão para a pessoa. Eu falei, amém, vamos lá. Aí eu comecei, gente, eu fui tão humilhada por mim mesma. Eu falava, não, perdão. E tem que dar o nome certo. Eu acabei de falar uma mentira, me perdoa, não tem nada disso. Se eu queria, com a minha juventude, né, fazer amigos, impressionar, ser legal, eu estava desconstruindo, né, a minha imagem, porque mentirosa, ninguém quer ser chamado de mentirosa, né? Mas enfim, não foram muitas as vezes, não precisou de ser muitas vezes, porque quando eu começava e eu passava a faca na língua, gente, aquilo me ajudou demais. Ou seja, você vai se dominando, você vai crescendo, você vai sendo mais fortalecido no espírito, a carne vai sendo enfraquecida e você vai se esforçando. A gente só quer, né, receber tudo mastigadinho. Mas nós temos que crescer e começar a nos esforçar. A palavra diz que o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam é que se apoderam dele. Então você vai sair daqui para vencer, em nome de Jesus. Porque você não vai mais agir como criança, você vai crescer e vai entender que qualquer prova na sua vida está debaixo do controle soberano do Senhor, que está te assistindo enquanto você se esforça no barquinho, enquanto as ondas te castigam, mas Ele está perto de ir ao teu encontro sobre as águas. Esses dias, como eu falei, né, tem sido dias de crescimento para mim. E Deus usa muito os meus filhos para falar comigo. Quantas mães e pais podem dizer, Deus usa os nossos filhos para falar comigo, né? Meu Senhor, que maravilha. E aí o Benjamin, né? Eu não quero ir para a escola. Filho, você tem que ir para a escola. Eu queria que todo dia fosse sexta-feira. 5 anos, irmão. Ele já gosta do Today's Friday, né? Gente,
Que coisa! Quando ele falou isso, o Espírito Santo, não é isso também que você queria? Não era isso que você também queria? Férias? Descanso? Parar de lutar? Desistir? Abandonar tudo? Porque tá difícil? Aí tá, né? O Isaac, mãe, mas eu não quero isso, eu não quero. Filho, na vida a gente não faz só o que a gente quer. Então, gente, a gente tem que crescer para ser guerreiro aprovado. Porque no meio da batalha, se o guerreiro retroceder, já perdeu. Não só ele, mas muitos que dependem dele. O guerreiro aprovado, ou ele morre, ou ele vence. Mas retroceder, jamais. E o Senhor disse, se retroceder, eu não tenho prazer nele. Nosso verdadeiro descanso é o Senhor. Ele é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso. E o nosso descanso eterno está nos aguardando no céu. Não estamos num parque de diversões, não estamos num resort, estamos num campo de batalha. Todo dia, batalha contra nós mesmos, batalha contra esse mundo, batalha contra o inimigo das nossas almas. E o meu vizinho, meu inimigo? Não, a Bíblia diz que seu inimigo não é de carne e osso. Não é isso? Então, gente, Jesus queria fazê-los crescer na revelação de quem Ele era. Porque Ele estava passando por eles, andando sobre as águas. Eles jamais tinham visto isso. Eles já tinham visto muitos sinais, muitas maravilhas. Mas Jesus andando sobre as águas, eles nem reconheceram que era o Senhor. Eles começaram a gritar de medo, achando que era um fantasma. Mas as maiores revelações de Deus, novas revelações de Deus virão em nossas vidas. Ele quer se revelar a nós. Elas virão em meio a provas, a tempestades. Você se lembra de João na ilha de Patmos? Isolado ali para morrer, ele viu o Senhor e caiu como morto. Escreveu o livro do Apocalipse. Você se lembra de Isaías? Ele começa o capítulo 6 dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías era um profeta do palácio do rei. Era um conselheiro do rei. No ano da morte. Quem aqui já perdeu um amigo? Quem aqui já perdeu um líder amado? Quem aqui já perdeu alguém querido, sabe a dor do luto? Pois foi no ano da morte do rei Uzias que Isaías viu o Senhor na sua glória. Você quer crescer na revelação de quem o Senhor é? Ele tem muito mais para nos mostrar. Mas possivelmente isso vai incluir a necessidade de alguma manifestação sobrenatural. Quando Jesus andou sobre as águas, os discípulos ficaram com medo. Isso é minha meditação, né, gente? Vejo os discípulos apavorados, as ondas, eles com medo do fantasma, Jesus passando por eles e Pedro ouviu a voz do Senhor: não tenham medo, sou eu. Quando Jesus falou essas palavras, Pedro: Senhor! E ele se volta: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Foi a voz de Jesus que fez com que Pedro identificasse quem era o Senhor.
Quando as lutas são grandes, quando as tempestades são grandes, a nossa visão fica dificultada. Eu me lembro que compus, num momento de luto, uma música que vocês provavelmente conhecem, né? Mesmo quando não posso entender, minhas lágrimas me impedem de te ver. Teus caminhos são mais altos que os meus, teus mistérios mais profundos do que eu. Te adoro, Senhor. Calo meu coração e me prostro. Te adoro, Senhor. Como Jó, no dia mau quero proclamar. Esse é o meu alvo. Confio em teu amor que não mudará. Nem mesmo a morte pode me separar do teu cuidado e proteção. Mesmo quando não te vejo, sei que a tua mão me sustenta. Mesmo quando não posso te ver, quando não posso te enxergar, as minhas lágrimas me impedem, Senhor. Os discípulos não conseguiram reconhecer o Senhor andando sobre as águas, passando por eles. Mas quando ele disse, tenham coragem, não temam, sou eu. Pedro reconheceu a voz do Senhor. A voz do Senhor. E é isso que nós precisamos ouvir no meio do agito, no meio da tempestade. Sabe, quando eu não consigo nem orar, quando eu não consigo mesmo nem orar, eu estou fraca. Sinceramente, o que eu mais faço é ler a palavra. Eu vou lendo, vou esperando. Em algum momento, eu vou ouvir a voz do Senhor. Porque é Ele falando. Aqui não vai ter erro. É Ele falando comigo. E quando o Senhor disse, coragem, não tenham medo, eu fico emocionada porque o primeiro versículo que eu decorei, por volta de 8 anos de idade, eu recitei esse versículo na escola dominical. E eu acredito que muita gente aqui também. Josué 1:9. E os meus filhos, bem mais cedo, já repetem também. Não, a gente tem uma série de versículos que a gente repete toda noite, antes de dormir, aí eles escolhem e tal, qual que é a sequência daquela noite. A gente faz assim. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Vamos falar aí para o irmão do lado? Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, ó, bem juntinho, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Amém? Eu gosto muito quando meu pai, pastor Márcio Valadão, diz que fizeram um estudo da Bíblia e registraram todas as vezes que a expressão não temas aparece. Sabe quantas vezes a Bíblia tem a expressão não tenha medo, não temas? 366 vezes. Até uma mais para o ano bissexto. Diga para o teu irmão, não temas, não temas, não temas, não tenha medo. Coragem, seja forte, corajoso, aleluia. Então amanhã de manhã você acorda e diz, tomo posse do não temas de hoje. Haja o que houver, o que vier no meu caminho, durante o dia você vai lá, estou com não temas de hoje. Não é? Não é isso? Então Pedro reconheceu pela voz que era o Senhor, dizendo não temas daquele dia. E ele disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Meus irmãos,
Pedro diz: se és tu, porque ele queria ter certeza que não era algo humano, algo diabólico. E aí, acho interessante porque Pedro é conhecido como um discípulo impulsivo, né? Sanguíneo, colérico. Falava mais do que precisava de vez em quando. Não, Senhor, não vai para Jerusalém, não. Sai, Satanás, arreda. Às vezes eu também queria engolir as palavras que eu acabei de falar. Gente, Pedro não quis ser impulsivo naquele momento, já que estava crescendo um pouco mais. E ele fala: se és tu, Senhor, manda-me ir. E eu gosto muito: ao teu encontro, ter contigo por sobre as águas. Pedro queria uma palavra, uma ordem, para que ele pudesse obedecer. Se nós temos certeza que é o Senhor que está nos chamando, que é o Senhor que está nos desafiando a crescer, a ir a um lugar de novo, a um lugar novo, a um lugar de aprendizado novo, a um lugar desafiador para a nossa fé. Se é o Senhor que está nisso, nós vamos obedecer. Pedro queria ser mandado por Jesus. Pedro queria receber uma ordem, porque se Jesus está nisso, eu posso confiar. Ele já tinha aprendido essa parte. E eu acho lindo que Jesus, no verso 29, aqui em Mateus 16, ele diz: venha. Venha. Uma vez. Ele não ficou: venha, vem gente, pode confiar, vem, vou falar 12 vezes, um para cada um. Pedro, para você eu falo 2 vezes para você ter mais certeza. Não, ele falou: venha. Venha. E eu fico pensando: Senhor, eu quero ser uma discípula obediente. Eu gostei quando o pastor Jonatas Câmara contou, quando ele tinha um lugar tão confortável, cômodo, né, com muito trabalho, mas assim, tão bem estabelecido numa igreja no Rio de Janeiro. E quando o Senhor disse e confirmou no coração da esposa que era para ir para o Amazonas, eles arrumaram uma pressa para ir embora. Arrumaram uma pressa para ir embora. Deixou casa, deixou móveis, deixou carro. Não sabia se ia ter salário lá no Amazonas, não sabia onde que ia morar, não sabia nada. Já tinha filhinho, enfim, estava pronto para obedecer. Quantas vezes o Senhor tem que insistir com a gente? Meu pai, eu não quero ser assim. Eu quero que o Senhor fale e eu já... Olha, eu vou dizer para vocês, eu estou no meio de uma tempestade maravilhosa. E eu e o meu esposo tivemos o discernimento de que o Senhor estava nos chamando, nos dando uma palavra de que era para a gente mudar da nossa casa. Gente, no dia que o Senhor falou, a gente ouviu, eu mudei para a casa do meu pai e da minha mãe. Deixamos tudo. Estamos vivendo em caixas, em malas, e minha mãe desocupou uns armários, a gente já colocou o que a gente precisava mais lá e tal. Deixando. Por quê? Quando a gente é discípulo, a gente quer crescer, a gente está aprendendo com Jesus, dá uma pressa para obedecer. Pelo menos mostrar que eu estou disponível, que eu estou disposta, eu estou pronta para fazer a minha parte. Senhor, já estou aqui, um pé no barco, um pé do lado de fora, Não é que eu estou conseguindo ficar meio engraçadinha? Gente, já estou, Senhor, estou aqui, já fiz a mala, Senhor, Deixei o conforto do meu barquinho. Pedro queria uma palavra, queria uma ordem do Senhor, para que ele pudesse dar o primeiro passo em direção ao Senhor. Porque se o Senhor está nisso, por mais que seja algo novo que eu nunca vi, que me assusta, que eu não experimentei, se o Senhor está me chamando, eu vou. Porque afinal de contas, outra coisa que eu amo
nessa passagem é que Pedro diz: manda-me ir, se és tu, ao teu encontro. Eu não sei que tipo de experiência o Senhor vai levar você a viver, mas Ele vai provar, Ele vai testar aonde você prefere estar. No seu barquinho ou junto dele, ainda que seja sobre as águas. Um lugar onde você nunca foi, um lugar de onde você não tem experiência, não tem muita informação. Como funciona? Manual de andar sobre as águas. Jesus não deu esse manual para os discípulos, para Pedro, antes de entrar no barquinho e atravessar para o outro lado. Para andar sobre as águas, levante o pé esquerdo primeiro. Não tem instrução. Você não tem nada, você não sabe o que é lá. Você só tem uma palavra de ordem. Crescer em fé, crescer em confiança, crescer em desejo pela presença do Senhor. Muita gente, e a média aqui é a cada 12, 11, preferem ficar numa estrutura conhecida, num lugar confortável. Estava tempestade, tá bom, mas era mais confortável do que nadando na água. Num lugar seguro, aparentemente. Num lugar que eles já conhecem, entende? Do que enfrentar o desafio de fé para o novo, para o desconhecido, para o mistério. Mas, se Jesus não está no barco, gente, Pedro disse: se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Quanto é que nós desejamos a presença de Deus? Quem sabe você tem sido preso, eu digo preso porque Jesus já te chamou e você não foi. Preso por estruturas humanas, estruturas de conforto, estruturas que são falsa segurança. Porque, meus irmãos, convenhamos aqui, aquele barco fustigado pelas ondas, nem mesmo um Titanic poderia sobreviver a uma tempestade, porque eles se desafiaram, disseram: nem Deus afunda esse navio, e nós sabemos o que aconteceu. Quanto mais um barquinho simples de pescadores há 2000 anos atrás poderia ser tão seguro assim? O mais seguro é ir aonde Jesus está. O mais seguro é estar aonde Ele está. Eu gosto muito de palavras, de canções que falam: Where you go, I'll go. Não é assim? Where you say, I'll say, Lord. Né? Onde o Senhor for, eu vou. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. Se Ele está indo, eu vou com Ele. Eu não vou ficar para trás, não. O que Deus está fazendo hoje? Qual é o mover de Deus hoje? Eu gostei demais do pastor Jonatas, esse homem tão responsável diante de milhares, milhões de pessoas, dizendo: eu amo a minha igreja, eu amo a nossa estrutura. Eu gostei demais, todas as explicações da forma como a igreja funciona, a organização. A igreja não é brincadeira não, gente, é coisa séria, tem que ter responsabilidade. Mas ainda assim ele dizendo: estou aprendendo coisas novas, estou aberto, a minha igreja está aberta para aprender com o restante do corpo de Cristo. Quantas vezes nós, seres humanos, estamos presos a estruturas que não se renovam, que não se abrem para o novo. Temos medo de deixar aquilo que nos é cômodo. Pode ter sido até algo que Deus fez nascer num tempo. Uma visitação de Deus poderosa veio e assim tudo foi organizado para poder conter, para poder propiciar aquele mover de Deus em meio àquela comunidade.
Mas depois o mover se foi. A estrutura ficou. Deus quer agir de novo, quem sabe numa nova geração, e a estrutura não permite. Preferimos o barco. O barco é ruim, gente? Não. A gente sabe que no final Jesus acalmou a tempestade e voltou para o barco. Ele não destruiu o barco. Mas ele queria ensinar os discípulos a ir além da estrutura, a ir além do que lhes era conhecido, a ir além daquilo que lhes era confortável e seguro. Meus irmãos, o novo nos assusta. Mas Pedro ousou dar os passos que ele jamais esqueceu e que até hoje nós contamos. Alguém aqui já andou sobre as águas? Talvez algum missionário aí já tenha, e a gente não está sabendo, em algum momento de necessidade sobrenatural, pode ter se repetido na história, mas eu não conheço ninguém que andou sobre as águas. Pedro, ser humano como eu e você, falador, né? Está precisando aprender também a dominar a língua, impulsivo, aprendendo a dominar o seu temperamento, aprendendo a esperar o tempo certo. Pedro, com todas as suas fragilidades, ele foi o único que a Bíblia registra que deu um passo, depois desse aqui, né? Um no barco, um na água. Pode deixar que eu não vou fazer nenhum ato profético aqui agora. Né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Meus irmãos, ele literalmente tirou o pé que o apoiava no barco e pisou na água. E de alguma maneira sobrenatural, o que sustentava cada passo de Pedro, não sabemos quantos passos, mas ele andou. A Bíblia não diz que ele deu um passo ou dois, nós não sabemos quantos, ele andou sob a palavra de Jesus. Ele disse: Senhor, manda que eu vá ter contigo, e sobre a tua palavra. Ele foi andando sobre a palavra venha de Jesus. Meus irmãos, o verso 30 diz: mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus, ele também nos mostra aqui que nós seremos tentados a tirar os olhos dele. Parte do nosso crescimento, quando nós já saímos do barco, já obedecemos, já estamos num nível de fé diferente da maioria, nós já estamos obedecendo o comando venha de Jesus. Jesus nos deixa claro aqui, os evangelhos registram que Pedro tirou os olhos, reparando nas ondas e não em Jesus. E nós lembramos de 2 Coríntios 5:7, que nos diz que nós caminhamos por fé e não por vista. Nossa fé será também aperfeiçoada para que um dia nós possamos caminhar por fé e não por vista, não sermos massacrados pelas nossas emoções. Ah, se tem uma notícia ruim, eu vou lá embaixo. Se está tudo bem, estou feliz, sou uma esposa amorosa, estou feliz, estou pronta para cuidar da casa, dos meus filhos, ir para o trabalho contente. Se está alguma coisa ruim, todo mundo fica sabendo que eu choro, eu fico angustiada, eu reclamo, eu não tenho mais fé, não tenho fé para orar. Não. Deus quer nos levar a um crescimento emocional para que as circunstâncias não abalem a nossa fé. É um desenvolvimento, é um crescimento, pois a própria palavra também nos diz que nós andamos de fé em fé, de glória em glória. Que bom! É uma escada que a gente sobe, de fé em fé. E Pedro, tirando os olhos de Jesus, não andando por fé, reparando nas circunstâncias, reparando no vento e nas ondas, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Muitas vezes, quando nós estamos sendo aperfeiçoados em fé,
nós passamos por um momento que a gente fracassa, que a gente afunda. Meus irmãos, nesses últimos tempos, eu acho que eu já afundei algumas vezes. Mas Jesus estava sempre ali, para pegar na minha mão e me levantar. E as palavras de Jesus para Pedro: por que duvidaste? Pedro, por que você duvidou? Eu não vejo Jesus condenando Pedro a um fracasso, no sentido de você dizer: afundei, sou fracassado. Não. Certa vez, perguntaram ao Churchill, Winston Churchill, que experiência da vida dele melhor o preparou para arriscar, ameaçar, falar contra Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. E Winston Churchill respondeu: foi a experiência de repetir um ano do ensino fundamental na escola. O quê? Senhor Winston Churchill? Repetiu um ano no ensino fundamental? O senhor é uma mente brilhante. O senhor fracassou? O meu fracasso, na verdade, me deu uma segunda chance. Ele poderia ser um menino traumatizado. Ao invés de viver um fracasso como segunda chance, viver um rótulo: fracassado. Ele não se tornaria... Foi o primeiro-ministro britânico que definiu o fim, fez parte do fim da Segunda Guerra. Quem sabe você viveu fracassos na fé, fracassos na vida, e ao invés de enxergá-los como segunda chance, usou um rótulo: fracassado. Mas Jesus fala para Pedro: por que você duvidou? Ele não estava ali colocando um rótulo em Pedro: você é fracassado, você duvida, você não crê. Pequena fé. Quem tem pequena fé pode crescer para ter uma grande fé. É tão interessante que lá na ascensão, abra lá em Mateus 28, de 16 a 20, a gente lê a ascensão, e eu fico chocada quando eu vejo algumas coisas assim que saltam nas escrituras quando eu leio. O verso 16: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Espera aí, quem que estava lá? Os 11. Os 11. Os 11 eram os íntimos. Mesmo vendo Jesus ressurreto na sua glória, alguns entre eles duvidaram. Agora me conta aqui. Pedro foi o único que saiu do barco. Teve coragem. Obedeceu. Perdeu o foco um momento, tirou os olhos de Jesus, afundou. Jesus segurou, levantou, falou para ele: pequena fé, vai crescer, vai ter grande fé, viu? Grande fé. Por que duvidaste? Agora lá, Jesus ressurreto com os discípulos, os 11, alguns duvidaram. Quem foram os homens semelhantes a nós, que foram cheios do Espírito Santo no Pentecostes e que saíram ousadamente para os confins da terra e diante de espadas, crucificados, queimados vivos, não negaram o Senhor Jesus? Quem foram? Os primeiros apóstolos foram exatamente esses 11 aqui, inclusive Pedro, o primeiro pregador ousado no dia de Pentecostes. Você pode ver um grande crescimento na fé deles, mesmo fracassando algumas vezes, mesmo afundando diante das circunstâncias, quando no Getsêmani todos o abandonaram. A esses mesmos, Jesus novamente chama
e enche do Espírito Santo e capacita. E eles um dia chegaram na fé aperfeiçoada, que não negou o Senhor, que não afundou nas águas das circunstâncias. Eles venceram, eles venceram. Você e eu, quantas vezes? Podemos parecer tão pequenos em fé, mas a dúvida faz parte das crises, dos processos de crescimento pelos quais os verdadeiros discípulos passam. Se vencermos a dúvida, se crescermos em fé, nós cumpriremos a missão. Todos eles, Pedro e os 11, eles cumpriram a missão. Gente, Hebreus 12 diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E eu quero que você se coloque de pé agora no seu lugar. Nós vamos cantar uma música que o Senhor me deu nessa meditação que eu acredito que eu ainda não concluí. Mas aí no seu lugar, enquanto a gente canta, eu quero que você se coloque diante do Senhor e pergunte a Ele: qual é o meu barquinho? Qual é o meu barco? Que eu penso tanto que ele é seguro e eu preciso, na hora da prova, deixá-lo e ir ao teu encontro sobre as águas, Senhor. Qual é o desafio de fé que você tem vivido hoje e que você precisa aceitar, enfrentar e crescer? Qual é a palavra que o Senhor te deu e que você precisa apressadamente obedecer? Aplique essa palavra ao seu coração e deixe o Senhor revelar pessoalmente o aperfeiçoamento de fé que Ele espera de você. Saiba que quando Jesus voltou com Pedro, andando junto com ele, de mãos dadas sobre as águas, Ele entrou no barco e todos os discípulos se prostraram e o adoraram e disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A sua experiência fará com que todos ao seu redor também vejam Jesus como nunca viram antes. Sejam tocados pela revelação desta glória e desse poder que só Ele tem, para mandar que os ventos se acalmem, para caminhar sobre as águas no sobrenatural. Contra mim, e vens ao meu
novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.